A graça e a paz, amados. É muito bom podermos juntos compartilhar, aprender sobre a palavra de Deus. E nesse tempozinho frio, é muito bom sermos aquecidos pelo Espírito Santo através dessa santa palavra. E eu queria compartilhar o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículos de 29 a 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavra maravilhosa, não é, gente? Nós vemos hoje, eu não sei vocês, mas comigo muitas vezes me sinto cansado. E às vezes esse cansaço maior que nós sentimos nem sempre é físico, mas é um cansaço mental, às vezes de pressões, de tantas coisas, do medo das coisas não darem certas, a ansiedade que bate ao nosso coração, as incertezas do amanhã, da vida. Isso tudo são coisas que nos abatem, que nos debilitam as nossas forças e nós acabamos perdendo aquele ânimo, aquela vontade de seguir à frente, de lutar, e nada mais é do que uma falta de fé que nós acabamos tendo, e essa falta de fé nos traz esse desânimo. E eu quando eu me converti, eu comecei a estudar a Bíblia, me chamou muito a atenção o exemplo de Caleb e Josué. E eu queria compartilhar com vocês essa passagem, onde eles foram escolhidos, eles representavam uma das tribos, e como príncipes eles foram ali levados como espias, enviados por Moisés para analisarem, fazerem um relato do que encontrariam na Terra Prometida. A questão é que a Terra Prometida era uma terra que ela estava habitada por homens que eram guerreiros e, segundo relatos, alguns eram gigantes, e o povo de Deus, eles não tinham nenhuma experiência, vamos dizer assim, como lutadores, né? Como exército, nada disso. E em Números capítulo 13, versículo 20, tem um relato. Você pode aí na sua casa, onde você estiver, depois acompanhar. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos aí os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Essas foram as palavras de Caleb, bem contrária às palavras dos outros espias. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Gente, muitas vezes nós vemos a situação e não enfrentamos, porque nós vemos algo que é mais forte do que nós. Nós vemos aqui o exemplo de Caleb, de que ele conhecia alguém que era mais forte do que o problema. Ele tinha relacionamento com Deus. E isso fazia toda a diferença. Nós vemos aqui um pouquinho depois, no capítulo 14 de Números. Mais uma vez agora, Josué e Caleb, eles falam: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Gente, olha as palavras de Josué e Caleb, que são palavras que servem para nós hoje em dia, quando nós estamos enfrentando as situações. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar, nos fará conquistar, nos fará dissipar o medo, nos fará alcançar aquele objetivo, nos fará tirar toda e qualquer objeção, nos fará com que os nossos inimigos caiam por terra. O Senhor nos dará força, ainda que pareça que nós somos fracos, porque na verdade nós somos fracos sem o Senhor. Mas se o Senhor quiser, não há impedimento para nós alcançarmos a vitória. E nós sabemos que uma das grandes lutas que nós temos é conosco mesmo, a luta contra o pecado, e essa é a primeira luta que nós temos que estar vencendo constantemente. E a própria ansiedade, a nossa falta de ânimo, isso faz parte da nossa luta e nós temos que vencer. Nós temos que vencer. Nós temos que ser esse povo que confia no Senhor. Eu queria ler para vocês também a palavra que está, deixa-me ver aqui, em Josué 14, 14, a partir do versículo 7. Aqui nós vamos pular da passagem que nós vemos de Josué e Caleb, quando eles foram enviados como espias e trouxeram todo aquele relato. Os espias trouxeram um relato altamente negativo, e Caleb e Josué, eles viram com os olhos da fé, com os olhos da promessa de Deus, e que o Senhor estava com eles, que não seria impedimento daquele povo que habitava ali, aqueles gigantes, porque os espias, eles relataram de que eles se viam como gafanhotos no meio daqueles gigantes, de tão pequenos que eles se viam. E Josué, ele, depois de 40 anos,
eles chegam, depois de essa atitude que eles tiveram, acabou atrasando, vamos dizer assim, a trajetória deles de alcançarem as promessas que Deus tinha determinado para eles. Atrasou 40 anos e eles ficaram rodando pelo deserto. E aqui agora, depois de 40 anos, chegou o momento de outra vez eles estarem naquele mesmo lugar. Com diferença que toda geração, aqueles jovens que estavam naquele dia, eles morreram, já não pertenciam mais, já não estavam vivos, mas Caleb e Josué, eles sim, eles continuaram vivos. E eles puderam ver a terra prometida de novo. E quando foi feita a divisão das terras, por total fé, porque eles teriam que conquistar. Então eles dividiram por fé. Vejam que diferença. Eles não foram lutar para depois dividir, mas eles já dividiram antes por fé, já sabendo que Deus daria a eles a vitória. E aqui está o relato, então. Isso é Caleb falando, versículo 7 de Josué, capítulo 14. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Oh, minha gente, como é diferente quando a pessoa tem Deus no coração, que confia nela. Olha como é que ele fala. Mas, meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eles desanimaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E talvez de tudo que nós falamos nesta noite que estamos falando, nessa breve meditação, guarde isso. Perseverar em seguir o Senhor, o seu Deus. Aí está a chave da vitória. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Viram outra vez? Pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Perseverar significa seguir o Senhor quando tudo está bem, significa seguir o Senhor quando tudo está mal, significa quando chove ou quando faz sol, significa quando as coisas estão desmoronando à sua frente, significa quando tudo que você olha parece que não dá certo. Isso significa você perseverar no Senhor em todas as circunstâncias com a fé, confiante de que o Senhor é contigo, você de olho nas Escrituras, de olho na palavra de Deus, em comunhão, em conversa com Ele. E o versículo 10 diz assim: eis agora, palavras de Caleb, eis agora, o Senhor me conservou em vida, que o Senhor, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, ou seja, passaram 40 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins
e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Amém? José o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Gente, agora talvez fique mais fácil você entender Isaías 40. Os jovens cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Não importa se tem 40 anos ou se tem 80 anos. Eles subirão com as asas como águias e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é esse o meu desejo sobre a sua vida, que você possa se agarrar no seu Deus, que você possa se apossar das promessas do Senhor, que você possa perseverar em seguir o Senhor em todo o tempo, e você certamente alcançará a vitória. Você certamente será vitorioso em nome de Jesus. Que Deus o abençoe.